A santa paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, mais um dia maravilhoso, qual estamos aqui, glórias a Deus, dando início nessa obra maravilhosa, nesse canal Tudo se fez novo, amém? Nós estamos aqui, glórias a Deus, quero agradecer desde já os irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo se fez novo, que tem criado em nossos corações muita edificação, transformações para as nossas vidas espirituais, para que eu, meu irmão, para que você, durante essa jornada que estamos na face da terra, esteja preparado, irmão, para a grande e futura glória que nos espera. Se nós formos fiéis e firmes até o fim, mediante a nossa fé, herdaremos juntamente convosco a coroa da vida eterna que está reservada para cada um de nós. Esse é o nosso objetivo, irmão. Amém? E os irmãos podem estar acompanhando lá esse canal, Tudo se fez novo ali, né? Entra lá, Jackson Antônio Alves, YouTube, /YouTube, e ali temos muitas palavras da parte do Senhor para a edificação das nossas almas, irmão. Não podemos fazer nada sem que o do alto seja revelado. Revelado pelo nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus, por meio do seu bom Espírito. Amém? Por meio do seu bom Espírito. Para que a eficácia do seu poder venha a ser manifestado em mim e em você, meu irmão. Amém? Então, nós estamos aqui mais uma vez dando esse início, glórias a Deus, e para a meditação da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos estivessem já com as escrituras sagradas abertas aí, em primeiro as cartas de Tessalonicenses, primeiro e as segundas cartas de Tessalonicenses, a qual nós estamos meditando, irmão. Tem muitas coisas maravilhosas. Nós falamos desde o início do nascimento da igreja de Tessalônica, o surgimento dela, o quanto Paulo sofreu, ele lutou. Está encravado no coração dele o amor pela essa obra na igreja pelos irmãos de Tessalônica. E é uma obra de espanto, irmão. Porque se nós olhamos lá na meditação anterior, que apenas em 3 semanas houve um grande avivamento na igreja de Tessalônica. Um sobrenatural derramou sobre os filhos e haviam muitas conversões, irmão, né? Numa cidade de 200 mil habitantes, cheio de gregos ali, judeus, romanos, e a maior parte deles gregos, irmão. Eram pessoas difíceis, irmão. Eram perseguidores, irmão. Então, e ali o povo sofre. Enquanto o apóstolo Paulo ele orou por essa igreja, irmão. E o fruto apareceu, irmão. Porque diz que não foram poucas pessoas, foram muitas almas distintas, nobres, que se converteram. Amém? Então, eu não quero esticar muito, irmão. Eu gostaria que os irmãos tivessem aberto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 em diante, até o 22 que nós estávamos meditando. Nós paramos aqui, irmão, sobre algumas coisas, né? Nós estamos falando de como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja, irmão. Isso é importante, irmão. Amém? Nesses últimos dias que estamos vivendo, esperando a segunda volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmão? Então, nós estávamos aqui meditando. Vamos ler aqui, mais uma vez, diversos preceitos. Capítulo 5, a partir do versículo 12. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então, aqui fala agora... Vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais profecias, julgai todas as coisas,
retente o que é bom. Abstende-se vós de toda forma do mal. Amém. Só até aqui. Não vamos ler até em seguinte, mas vamos ler só até aqui. Então, irmão, minha irmã, desde já nós agradecemos mais uma vez. Estamos falando, irmão, sobre a liderança, irmão. Ou seja, quando se fala liderança, eu falo aqueles que presidem, a qual o Senhor constituiu para a obra do Senhor, irmão. Como os pastores, presbíteros, diáconos, os anciões, cooperadores, irmão. Todos aqueles que o Senhor tem levantado, designado, constituído para a obra do Senhor, porque não trabalhamos de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos pensamentos e direção de Deus, direção do homem. Nós trabalhamos de acordo com a vontade do Senhor. Então, presidimos no Senhor. Nós falamos sobre isso, irmão. Então, vamos ler aqui a responsabilidade, né, que nós estamos falando da liderança cristã, irmão. Dentro da igreja, quando se fala da liderança cristã, já falei, aqueles que trabalham no ministério. E o que é importante, irmão, o que dói, o que entristece não é propriamente o trabalho, mas são as circunstâncias das situações que drenam as nossas forças, que roubam as nossas energias, que tiram entusiasmo nos dá desânimo, irmão. E havendo tudo isso, irmão, o resultado final é o que? É desanimador, é desanimado, preguiçosos, fracos, parados, até mesmo desviados desta graça, irmão. Então é muito importante. E nós falamos o quê? Que em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 17, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar as bênçãos, foi rejeitada, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então é importante, irmão, porque para que não aconteça isso, irmão, para que o irmão, a irmã, principalmente aqueles que são constituídos para a obra do Senhor, que é uma responsabilidade muito importante, irmão, andai sempre em santificação. Ou seja, o versículo 14 que nós lemos aqui, né? Exortamos também, irmãos, que admoteis os insubmissos, conselheiros desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todo. Então, para que você venha mediante a vontade do Senhor, irmão, nós temos que estar preparados, irmão. Dia a dia, para que possamos fazer essa obra que o Senhor pediu, consolar o desanimado, amparar os fracos, irmão. Então nós temos que andar em santificação, temos que nos preparar, irmão. Então seguir em paz seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmão. Amém? Então nós temos que andar, nós falamos sobre isso. Por quê? Porque o conflito lá no mundo, nós devemos procurar o quê? Porque há um confronto lá no mundo, há muitos conflitos, nós temos que buscar então a paz e santificação. Nós, principalmente nós de ministérios, irmão, como nós falamos, vamos dizer assim, anciões, líderes, né? O mesmo a igreja, irmão. O mesmo a igreja deve velar pelos outros. Não é responsabilidade do que preside ali, mas por toda a igreja, porque nós não somos melhores que ninguém, irmão. Nós estamos tudo diante do mesmo patamar, diante da presença de Deus. O mesmo que os irmãos, a igreja, deve velar pelos outros com cuidado, zeloso, para que ninguém deixe a fé. Isso é que é importante. Então por isso que eu, você, meu irmão, minha irmã, temos que consolar, amparar os fracos, dar força. Como muitas vezes o apóstolo fez, mandando Timóteo lá, para que fortalecesse a fé dele. E assim, irmão. Amém? E nada menos, nada mais do que aquele que lidera a igreja, o ancião, ele é a responsabilidade do quê? De cuidar, de zelar das suas ovelhas. Nós sabemos isso. Então por quê? Porque o mundo lá fora, meu irmão e minha irmã, nos sufoca. Quer tirar a paz, pois quer nos separar de Deus. E o que nos separa de Deus, irmão, muitas coisas, muitas circunstâncias adversas lá no mundo que nos cercam, irmão, mas nós não vivemos pela circunstância, irmão. Não. Mas tem muitas coisas que, como por exemplo, que nos sufoca lá, a raiz de amargura, por exemplo, né, quer nos separar de Deus. A raiz da amargura é um afastamento deliberado de Deus, irmão. Amém? Como exemplo, pela desobediência de Israel, lembra? No deserto, irmão, pereceram muitos. Tal pecado, então, irmão, contamina toda a comunidade cristã. Como foi, irmão? Com o povo lá. Se nós olharmos o exemplo de Esaú, um homem impuro, profano, privou que das bênçãos espirituais em nome da gratificação carnal.
imediata e passageira, vendendo o seu direito de primogenitura, ao qual o seu pai Isaque não lhe deu a bênção, mas em seu favor dera a Jacó. Amém, irmão? Então ele perdeu a bênção, ficou privado das bênçãos, irmão. E uma vez que nós ficarmos privados da bênção, ela não pode voltar mais para nós, irmão. Por isso que nós temos que zelar daquilo que Deus nos constituiu, principalmente dos dons derramados sobre as nossas vidas, irmão. Seja qual for o dom que o Senhor tem preparado, nós temos que cuidar, zelar. Amém? O destino de Esaú serve o que? De advertência solene a qualquer que se prime das bênçãos espirituais, nós falamos, por causa das circunstâncias e situações, irmão, que nos afastam do propósito de Deus. Mas as circunstâncias não podem nos afastar da presença de Deus. É o contrário, para nós ela nos faz nos aproximar cada vez mais do Senhor, porque nós vemos o quanto é duro o mundo lá fora, o quanto o mundo quer nos sufocar, quer nos separar de Deus, irmão. Amém? Uma vez que essa escolha tem sido feita e realizada, não se pode reverter suas consequências, e as bênçãos que poderiam ter sido realizadas estão perdidas para sempre, irmão. Então, uma vez que nós andamos o caminho errado, uma vez que realizamos certas coisas que não lhe agrada a Deus, não convém, muitas vezes, irmão, perdemos a bênção, e muitas vezes elas estarão perdidas para sempre. Amém? Por isso devemos estar na presença do Senhor e santificação. E santificação significa o quê, irmão? Não se pode permanecer, estar na presença do Senhor, irmão. Sem santificação, não pode permanecer em sua presença, nós falamos, amém? Agora, outras coisas, na verdade, um exemplo aqui que até o arqui-inimigo de Deus, que não precisamos falar o nome, mas o irmão já conhece, chega diante de Deus, como muitas passagens ali, como de Jó, né? Quando ele foi ali acusar Jó. Ó Jó, o teu servo não é fiel. Tire as coisas, os bens dele, para você ver como ele não vai blasfemar. Né? Mas Deus conhecia o coração de Jó, meu irmão, minha irmã. Então, como uma passagem de Jó, irmão. Até o inimigo pode chegar diante da presença de Deus. Pois um dia nós entendemos que todos nós dobraremos o joelho, irmão, diante do Senhor, diante do tribunal do Senhor, irmão. Esse é o problema. Porque as bênçãos, a chuva e o sol são para os bons e para os maus. Então, os bons e os maus estarão diante de Deus, os santos, os impuros. Mas os que estão em santidade, queremos significar que a retidão prática determina a percepção de uma pessoa. Ou seja, tal retidão nesta vida nos permite ver o Senhor. O bom caráter, firme, fiel diante da presença, andando em santificação, irmão. Amém? Então, portanto, uma coisa é o líder, aquele que presida, é fazer o trabalho dele gemendo. Outra coisa é ele fazer o trabalho com alegria, irmão. Alegrar em todo momento. Depois nós vamos falar sobre isso. Lá o versículo 16. Regozijai sempre, irmão. Amém? Em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vão anotando aí para que vocês possam estar meditando. Olha o que ele fala. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros, pois os responsáveis por esta obra, por esse trabalho, prestarão conta do seu serviço, irmão, para Deus, no dia do tribunal de Cristo, irmão. Amém? Isso é importante, irmão. Olha a responsabilidade que nós temos. Ele tem a responsabilidade, a qual ele foi constituída, para cuidar da igreja, para velar das nossas almas, irmão. Amém? Então, se nós olharmos ali em Romanos, vamos lá viajar nas escrituras. Romanos, capítulo 14, irmão. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Eu pensei que tinha saído aqui. Vamos ver. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Amém? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Pois assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então tá bem claro aqui, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém?
E o apóstolo Paulo vai dizer que o líder, ou seja, aquele que preside, líder espiritual, para que possa entender, é um servo trabalhador. Ele está trabalhando entre os irmãos, e não acima dos irmãos que nós estamos falando. Versículo 12. Ó. Entre vós rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós. Então, não acima de vós, mas entre os irmãos, irmão. Amém? E não acima. Igual a vós, da mesma posição de nós. Não alguém que está acima como dominador do rebanho, mas como servo do rebanho. Como aquele que manda, que ordena. Não, irmão. Ele nos dá instrução, nos orienta, nós vamos fazer de acordo com a livre e espontânea vontade, de acordo com a vontade do Senhor, não com a nossa vontade, de acordo com a vontade do Senhor. Segundo lugar, liderança é um ministério de presidência dada por Deus, irmão. Ou seja, o que preside, o ministério, isso é importante. Versículo 12. Os que presidem no Senhor dada por Deus. Olha lá, nós falamos. Os que presidem no Senhor e que vos admoestam. Irmão. Amém? Os que presidem do Senhor, observe essa palavra presidir aqui, traz o quê? A ideia do quê? De liderar, irmão. Mas também traz a ideia de proteger e cuidar. Então, presidir não é apenas aquela presidência burocrática, irmão, que nós estamos falando, aquela presidência em que a pessoa assume o papel atrás de uma mesa ou na direção de uma reunião eclesiástica. Não, irmão, é muito mais do que isso. A ideia de presidir aqui é muito mais do que a ideia de pastoreio, irmão. É de cuidado, de assistência, daquele que tem preocupação. É o cuidado com o rebanho, irmão. Então é muito mais importante, irmão, do que isso, mas muito mais profundo. Essa é a verdadeira ideia aqui de presidir. Se observarmos algo maravilhoso aqui no versículo 12, é que Paulo está mencionando que esta presidência não é algo imposto, ela é delegada por Deus, irmão. Como um pai que na família exerce a sua liderança, o seu cuidado, não é assim? Ele foi colocado ali como autoridade nessa família, autoridade divina, e a exerce no Senhor, irmão. Assim, como Cristo é a cabeça da igreja, não é assim? Assim somos o membro, somos o corpo. Assim é o esposo, é a cabeça da casa. A responsabilidade do esposo. O pai está submisso ao Senhor no sentido de obedecê-lo, amá-lo. Fazer a vontade do Pai Celestial. Pois tem a autoridade, sim, e a autoridade de Deus para governar a casa, irmão. Amém? Assim a esposa e os filhos está submissa a esposa e os filhos. Né? A esposa e os filhos não está submissa no sentido de ser escrava, né, do marido, ou seja, mulher objeto, podemos dizer assim. Muitos homens tratam a sua esposa como escrava, como ordena, como mulher, como objeto. A mulher é contrário, a palavra deixa bem claro em Efésios, irmão, o papel do responsável da casa, do pai, é ser a mulher não é nada disso, irmão. Ela precisa o que? Ela é submissa no sentido de proteção física, proteção emocional e principalmente espiritual, irmão. Em todos os sentidos a mulher precisa, irmão. Porque a mulher é um ser mais frágil. Não fala lá, se eu não me engano, não coloquei aqui, mas lá, se eu não me engano, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, se eu não me engano. Igualmente vós, marido, combatai com ela com entendimento, dando honra à mulher como ser mais frágil, sendo ela e os seus filhos cordeiro da graça de Cristo. Então, saibam viver, tenham sabedoria, saibam lidar, saibam viver em sabedoria com as suas mulheres, irmão. Combatai com ela entendimento. Sejam sábios em lidar com suas esposas, com sua família, na convivência, amém, irmão? Então, ela precisa de tudo isso. A liderança espiritual, aquele que preside, responsável, que preside o Senhor, ao mesmo tempo que ele trabalha entre eles, ele está presidindo no Senhor, debaixo da autoridade de Deus. Ele está colocado por Deus em uma posição de ascendência para governar com braço para governar. Ele está colocado por Deus em uma posição de ascendência, não para governar com braço de ferro, né, mas para estar como que na posição da palavra bispo, na língua grega, ou seja, é aquele que olha por cima, né, é aquele que
tem a visão do todo, aquele que tem o cuidado de todos, né? É aquele que tem o cuidado, aquele que vela pela alma do rebanho. E essa é a posição que o Paulo está querendo nos oferecer, irmão. Portanto, aquele que preside, aquele que está na liderança, a liderança é um trabalho de exortação e de encorajamento, irmão. Nós falamos aquilo, acabamos de falar. Quando Paulo diz no versículo 3, e vos admoestam, esta é uma das palavras mais ricas do Novo Testamento, aqui, versículo 13. E que tenhas com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realiza. Vivei em paz com um dos outros. Aqui. Versículo 12. Senhor, e vos admoestam. Esta é uma palavra, é uma das palavras mais ricas, irmão, porque é a palavra que leva ao confronto mediante a palavra para despertar na vida do confrontado a consciência da necessidade de acertar a sua vida com Deus, irmão. Amém? Olha que maravilha. Portanto, essa palavra traz a ideia de exortar alguém que está vivendo fora dos trilhos, fora da vereda, fora dos princípios de Deus, fora do caminho, para voltar para o caminho e acertar a sua vida com Deus, irmão. Por isso que nós devemos admoestar, exortar. É uma das coisas muito importantes, irmão. Observe, irmãos, que o líder tem esse direito e tem essa autoridade, porque foi colocada nessa opção pelo próprio Deus. E por isso que Paulo escreve lá, falando para os presbíteros de Éfeso. Ele diz assim: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, aquele, vós a saber, Jesus Cristo, que comprou com o seu sangue, irmão, o próprio sangue. Amém? E ele trabalha, o líder, como posso também trabalha nessa direção, ou trabalha nessa linhagem, ou como também o líder, ele trabalha não só no aspecto de pastoreio, irmão, amém? Mas agora ele trabalha também no aspecto de vigilância, porque entre vós penetram lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas, para o quê? Para arrastar atrás de si as ovelhas. Então o papel do líder é a admoestação. É também um papel de vigilância e de proteção para que esta ovelha não se desvie, não se afaste do caminho da verdade. Olha que importante, irmão. Um ponto importante que vamos mencionar é que os crentes devem amar e considerar profundamente os líderes espirituais, aqueles que presidem. Vamos lá, versículo 13. Os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz um com os outros. Amém? Os que tenhais com amor, o que os tenhais com amor em máxima consideração. Observe que, novamente, a consideração que a igreja deve ter com a sua liderança espiritual não é por causa da posição do líder, né? Não é por causa do status dele, não é por causa do conhecimento, não é por causa de qualquer dom que ele ventura tenha, né? Não, mas é por causa do que? Em si do trabalho que ele exerce, irmão. Do trabalho que ele exerce. O apóstolo Paulo fala, de maneira alguma ele está ensinando que o culto, que o culto à personalidade, de maneira alguma que Paulo está colocando aqui um líder deve se colocar no pedestal, de forma alguma que as pessoas devem reverenciá-lo, irmão, por causa da pessoa dele. Não, ou por causa de agrado e prestígio, nada disso, irmão. Como a igreja de Corinto era assim, irmão. Não, porque ela não estava andando no espírito, estava andando na carne. Ou por causa do talento dele, dos dons dele, da capacidade dele. Não, Paulo está dizendo que a igreja deve considerar em máxima estima por causa do trabalho por causa do trabalho dessa liderança que ele exerce, irmão. Amém? Porque é presidido no Senhor. E a palavra que ele vai usar aqui no versículo 3 é máxima consideração. Olha lá, versículo 13. A máxima consideração. É uma palavra que só vai aparecer aqui e ela descreve um superlativo absoluto. Porque essa palavra recebe uma preposição que hiper, irmão. Preposição hiper. Olha lá. Máximo, com máxima consideração. O que é isso, hiper? Hiper não se trata de grande
de máximo, de imenso. Por exemplo, um hipermercado, um grande mercado. Estou hiper animado, estou animado demais. Pois a palavra que ele usa aqui em máxima já é uma palavra no superlativo quando ele acrescenta essa preposição de prefixo hiper. Ele está querendo dizer que a igreja toda deve ter uma consideração plena, absoluta, máxima, aqueles que trabalham na liderança, aqueles que foram constituídos por Deus como liderança espiritual da igreja, irmão. Amém? E agora Paulo vai dar uma palavrinha no finalzinho, muito importante, o versículo 13. Viver em paz um com os outros, irmão. Nós lemos ali. Versículo 13, olha lá. Viver em paz um com os outros. Por que Paulo acrescenta esse conselho importantíssimo aqui? Ele diz isso exatamente porque os crentes falam mal da sua liderança. Né? Os irmãos falam mal daqueles que presidem, daqueles que foram constituídos na obra do Senhor. E isso não é do agrado de Deus, irmão. Se os crentes não acatam a autoridade espiritual da sua liderança, a igreja vai o quê? Em desarmonia e em murmuração. É isso que acontece. E agora Paulo não pede, Paulo não pede lhe dar uma ordem. Ele não pede. Paulo ele não só pede, mas ele dá uma ordem. Viver em paz uns com os outros, irmão. Já é uma ordenança. Amém? Olha lá. Versículo 13. Viver em paz uns com os outros. Não, ele dá uma ordem, irmão. Amém? Por causa disso, isso é muito importante, irmão. Glórias a Deus. Nada destrói mais a relação e a comunhão da igreja do que a desarmonia, irmão. É um elemento produtor da desarmonia, irmão. O elemento produtor da desarmonia é quando os líderes não fazem parte do mistério, não acatam a liderança, ou seja, aqueles que não querem fazer parte do ministério, ou seja, não acatam a liderança. É quando os liderados falam mal da sua liderança, e aí Paulo trabalha a necessidade de os irmãos viverem em paz, irmão. Então o que mais destrói a igreja, meu, o que mais faz com que a igreja venha ficar fraca, irmão, é o que é a desarmonia, irmão. Amém? É desarmonia. Quando aquele que está lá presidindo, aquele que tem uma obra constituída, ele não acata, irmão. Ele não acata o seu irmão, que está ali na frente, o que está presidindo o culto, né? Ele não acata a liderança, aqueles que presidem, que estão no ministério, eles se desentendem um com o outro, irmão. Amém? E não serve só para aqueles que foram constituídos na obra de Deus, mas ele está falando aqui viver em paz um com os outros. Amém? Não só, mas também que aquele que lidera não pode falar mal da sua... a liderança não pode falar mal de forma alguma, irmão, do seu irmão que está no ministério, irmão. Trabalhando juntamente com o ministério. Né? Tem que viver em paz. Né? Então, não acata a liderança. E aí agora Paulo também traz a necessidade para os irmãos também, não só aquele que não tem ministério, mas viver em paz uns com os outros, irmão. Parem de reclamar, né, daquele que preside, daquela que lidera, dos que estão no ministério e vice-versa. Os que estão no ministério, parem de reclamar também com o seu irmão ou com os irmãos que estão lá, irmão. Não é? Então, parem de reclamar, parem de criticar e sigam as instruções daquele que lidera, irmão. Amém? É óbvio que essa obediência à liderança é quando essa liderança está andando na verdade, irmão. Quando ela está andando na verdade, aquele que preside, irmão. Andando em santidade, de acordo com a da dispensação do Espírito Santo. Amém, irmão? O limite da obediência é exatamente enquanto a liderança foi fiel às escrituras, irmão. Amém? Fiel à escritura, aquele que preside, aquele que está no ministério. Nós temos que observar isso, irmão. Nós, irmãos, que não muitas vezes fazemos parte do ministério, nós temos que observar isso, pois nós temos dentro do nosso ritual, né, aqui, andando na verdade. O limite da obediência é exatamente enquanto a liderança foi fiel à escritura. Amém? Pois nós temos dentro do nosso ritual de confissão de fé essa colocação. Nós fazemos essa pergunta a toda pessoa que vai fazer em público essa confissão de fé
e batismo. Você promete obedecer às autoridades constituídas da igreja enquanto elas forem fiéis às escrituras? E nenhum membro da igreja, nenhum crente está obrigado a obedecer uma autoridade espiritual se ela se desvia da verdade e se ela não está mais debaixo da autoridade divina, irmão. Amém? É claro que muitas vezes, irmão, nós estamos ali, fomos chamados para fazer a vontade do Senhor, irmão. Nós somos chamados para dar bom testemunho. Nós, crentes, somos chamados para para obedecer, irmão, às autoridades constituídas, irmão. Porque ela não foi colocada por homem, ela foi constituída por Deus, irmão. E nós, como servos do Senhor, nós temos a obrigação, nós fazemos essa confissão sim. Quando nós falamos, quando nós estamos, o Senhor nos chama para para o batismo, quando chama para as águas, irmão, nós estamos fazendo uma confissão em público, sim. Que nós somos servos do Senhor, que vamos obedecer às Escrituras, que vamos obedecer às autoridades espirituais. Está bem claro isso, irmão, fazer a vontade do Senhor. Porque se você desobedecer às autoridades espirituais, você está desobedecendo a Deus. Então tá certo, quando nós estamos descendo a água, nós estamos sim fazendo uma confissão em público, irmão. Sim, em ser obediente às autoridades divinas. Amém? E a autoridade do líder não é a autoridade própria, mas sempre é a autoridade delegada e ela só tem a bênção dessa posição de líder na medida em que ela está trabalhando debaixo da liderança de Deus. Olha que importante, irmão. Amém? Ela só tem essa posição porque ela está trabalhando debaixo da autoridade de Deus, aqueles que foram constituídos, aqueles que estão na verdade, aqueles que estão fiéis às Escrituras. Porque a posição dele, que preside, na medida em que ele está trabalhando debaixo do que? Da liderança de Deus, da autoridade de Deus, né? Da verdade de Deus. E quando encontramos divisão na igreja, dissensão na igreja, geralmente local normalmente, isso deve ao egoísmo e ao pecado da parte dos que presidem ou dos membros, ou ambos, irmão. Não só daquele que está na obra do Senhor, mas em ambos, irmão. Alguma coisa está errada, irmão. Amém? Então nós temos que andar em vigilância. Então Paulo está mostrando aqui a necessidade de como os crentes devem tratar a sua liderança espiritual da igreja, irmão. Amém? Então é muito importante. Eu quero acrescentar também mais um ponto. Nós falamos a relação dos líderes com os liderados, ou seja, com os crentes. Não. Agora nós vamos ver aqui a relação dos crentes entre si, irmão. É muito importante. Agora Paulo faz uma transição de maneira como os crentes devem tratar a si mesmos ou a relação entre eles mesmos. Então ele vai mostrar a necessidade agora de que o cuidado da vida espiritual de rebanho não é apenas um cuidado daquele que preside, irmão. Não, daquele que foi constituído por Deus. Mas é um cuidado recíproco também, mas é um cuidado recíproco. Essa ideia de que apenas os líderes são responsáveis pela vida espiritual dos outros não é bíblico, irmão. A Bíblia ensina que nós somos capacitados por Deus para exortar aos outros, para aconselhar uns aos outros, para consolar uns aos outros, para cuidar, para encorajar uns aos outros, para servir, para amar uns aos outros. E esta é a ideia de que Paulo quer passar aqui agora, irmão. Então não é a responsabilidade toda para aquele que preside o culto, para aquele que está no ministério. É a nossa responsabilidade, irmão. Amém? É a nossa, 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, que admoestais os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos, irmão. Então ele está falando com os irmãos também, irmão. Não é só a função do líder. Nós temos que fazer a nossa parte, é nossa responsabilidade. Observe nesse texto, Paulo agora vai mencionar para nós alguns aspectos, ou seja, 6 atitudes que devemos ter em relação uns aos outros, e sobretudo, algumas pessoas em especial dentro da igreja, irmão. Amém? Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos. Observe que agora não é mais uma relação dos crentes para os líderes, né? Mas agora é relação entre eles, irmão. Agora é relação entre eles.
Entre eles. Não é o crentes com os líderes. Agora é entre eles. Versículo 14. Exortamo-vos. Também, irmãos, o que admoesteis os insubmissos, pois agora não são os líderes que vão admoestar os insubmissos, são os próprios irmãos. Né? A primeira coisa que aparece aí é os insubmissos, devem ser admoestados na igreja de Tessalônica. Amém? Eles devem ser admoestados, porque na igreja de Tessalônica havia um grupo que era insubmisso, irmão, ao ensino do apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, note lá no segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Olha como tinha também, versículo 6. Ó. Como efeito vós